E vamos chamar para essa conversa também o Val Bernardo, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. A gente repercutiu aqui, esses intensos ataques da Rússia, principalmente nessa madrugada, hoje. Dá para a gente afirmar que esses ataques vão continuar intensos? A Rússia mudou a estratégia? Boa tarde. Olá, Kelly. Olá, Heródoto. Boa tarde, é um prazer estar aqui na Record News. Essa é a segunda fase da guerra, conforme a Rússia e a Ucrânia estão se referindo a ela. É uma fase que está centrada na região de Donbás, a região que é predominantemente ocupada por russos e que parcialmente ela é dominada pelos separatistas. A ofensiva que a Rússia começou ontem, dia 18, ela foi muito mais intensa do que as ofensivas anteriores e hoje de madrugada ela foi bastante intensa no sentido de alvos que foram atacados. Ou seja, essa ofensiva ela veio com força e ela é agora o objetivo estratégico da Rússia, dominar essa região de Donbás. Não apenas a região que é controlada pelos separatistas pró-Rússia, mas aparentemente toda a região. Controlar toda a região de Donbás e as forças da Ucrânia, elas vão resistir para evitar que isso aconteça. E se a Rússia conseguir controlar essa região, ela vai ter conseguido, então, estabelecer um corredor de Donbás até a Crimeia, onde, inclusive, a tomada de Mariupol, que está quase totalmente controlada pela Rússia, ela é fundamental. Porque assim a Rússia ela tem garantido o seu acesso ao Mar Negro, que é um mar de águas quentes e que permite à Rússia acesso ao Mar Mediterrâneo. É uma espécie de imperativo da geopolítica russa ter acesso a mares de águas quentes, já que os outros mares aos quais a Rússia tem acesso, eles permanecem congelados na maior parte do tempo, então o acesso ao Mar Negro é fundamental. Professor, nessa segunda fase, que você está explicando aqui para a gente, o Putin, logicamente, deu lá a sua explicação. Por que a segunda fase? Ele está dizendo o seguinte, que essa segunda fase ela foi desencadeada porque os ucranianos fizeram uma blitzkrieg contra os dois estados que pretendem se separar da Ucrânia. E fala também sempre porque é necessário, porque lá estão os nazistas e estão também os nacionalistas. Mas pergunto o seguinte, esses termos todos, só para o pessoal que está nos acompanhando compreender, são termos da Segunda Grande Guerra Mundial. Blitzkrieg é uma palavra alemã que significa guerra relâmpago. Agora pergunto o seguinte, por que ele volta ao passado, vai buscar lá na guerra contra a Alemanha nazista para justificar coisas que estão acontecendo hoje? Heródoto, a vitória dos países aliados, entre eles a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial sobre a Alemanha nazista, é um episódio muito importante na história da Rússia. E a vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha, na chamada Grande Guerra Patriótica, pelos soviéticos, no dia 9 de maio vai haver a comemoração dessa vitória. Aliás, até ajuda a entender por que, talvez, dessa nova ofensiva e por que o presidente Putin ele quer terminar a guerra até essa data. Até porque uma guerra indefinida também não interessa a nenhum dos lados. A guerra ela serve justamente para tentar se definir impasses que a diplomacia e a política não foram capazes de resolver.
Então, essas referências à época da Segunda Guerra Mundial, elas são importantes na Rússia, no imaginário russo, e o presidente Vladimir Putin, ele coloca isso na retórica e no esforço de guerra, justamente como uma forma de justificar a guerra, embora existam também muitos outros objetivos, eu diria basicamente geopolíticos, mas na narrativa da guerra, se referir à Segunda Guerra Mundial e trazer elementos desse momento histórico são importantes na história que o governo russo ele difunde para a sua população. Val, eu gostaria de repetir com você um dado bem impactante, que 30% da infraestrutura da Ucrânia já foram destruídos, né? 30% já foi abaixo. 465 bilhões de reais seriam necessários para investir. Enquanto isso, hoje a imprensa ucraniana tem destacado muito que o Zelensky entregou uma parte daquele questionário, aquele primeiro questionário, para entrar para a União Europeia. Você acredita que ainda neste momento existe uma possibilidade da Ucrânia realmente vir a entrar para a União Europeia? A gente sabe que o processo é longo, mas tem vários requisitos que o país vai precisar cumprir. Ou está realmente no plano do discurso político apenas? Veja, Kelly, a possibilidade existe e a União Europeia ela também se propôs, talvez, a tornar esse processo de entrada mais rápido, considerando a situação que a Ucrânia está passando atualmente. Tornar um pouco mais rápido não significa que a Ucrânia ela vai entrar de um dia para o outro na União Europeia, mas pode haver uma aceleração nessa possibilidade de entrada da Ucrânia na União Europeia. Então, eu acredito que isso não seja apenas no nível do discurso. A Ucrânia, de fato, não se mostra disposta a ceder às demandas da Rússia e a entrada na União Europeia, ela caminha nesse sentido. Para a Rússia, talvez não seja esse um desfecho desejável, mas a entrada da Ucrânia na União Europeia é algo menos pior para Moscou do que a entrada da Ucrânia na OTAN. Porque a União Europeia ela é mais uma organização de integração econômica e regional europeia e a OTAN ela cuida mais da parte militar. Então, a questão central para a Rússia é evitar que a Ucrânia entre para a OTAN. Formalmente, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas há muito tempo ela recebe treinamento e armamentos dessa organização, particularmente nessa guerra. A Ucrânia ela é encorajada a resistir pelo mundo ocidental e recebe apoio da OTAN. Então, formalmente, ela não faz parte, mas na prática, a gente vê aí um apoio indireto dos países da OTAN. Então, essa é uma questão interessante. Ela não entra formalmente, mas na prática, a gente vê a mão da OTAN, ainda que não diretamente, envolvida nesse conflito. E como você falou, Kelly, a destruição da infraestrutura na Ucrânia, ela está sendo muito grande pela Rússia, e a Rússia com isso quer mostrar que se a Ucrânia não ceder, existe o potencial de destruir todo o país, de tornar a Ucrânia uma espécie de Estado falido. Ok, professor Val Bernardo, muito obrigada por estar com a gente e até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde.